Se você ainda não viu o filme A Forja, aproveita que o final de semana tá aí, compra seu ingresso e corre pro cinema, porque é um filmaço. Como sempre, em todo filme cristão, ele tem um problema que persiste em todos os filmes cristãos, eles insistem em fazer isso, mas esse filme eu diria que é 9 de 10. Ele é extremamente relevante para os nossos dias. Então, começando a falar do filme, ele se chama A Forja, o Poder da Transformação. Por quê? É a história de um rapaz, um jovem, se não me engano, de 19 anos, com problemas na sua vida, até então ele era ímpio, tem problemas com seu pai, está revoltado, aquela vida de jovem, né, sem compromisso, sem responsabilidade, sem Cristo. Até que um dia a mãe dele dá um basta em tudo isso, manda ele procurar emprego, e ele se depara com um empresário cristão, que durante a conversa oferece uma vaga de emprego para ele depois ali de um início conturbado. E uma coisa que já me chama a atenção nesse começo, nesse princípio, é que esse senhor, o senhor White, o nome do rapaz é Isaías, ele, ao fazer a proposta de emprego para o Isaías, ele coloca uma condição, que o Isaías deveria se apresentar a ele, se não me engano, 2 vezes por semana, um pouco antes do seu início de jornada de trabalho, para uma mentoria. É uma palavra mais moderna, ela está aí, né, na linguajar dos coaches, na internet, por aí vai, e ele usa essa palavra para não usar a palavra discipulado, porque isso poderia causar uma estranheza, uma repulsa naquele jovem que até então era ímpio, e ele fechou uma porta. E isso é muito interessante. Primeiro, nós devemos saber como nós devemos nos portar diante daquelas pessoas que são ímpias, são seculares, que não conhecem Jesus ainda, mas que Deus tem nos concedido a oportunidade de pregar a palavra para elas. Jesus, ele era mestre em fazer isso. Ele sentava com os publicanos, sentava com os pecadores, mas ao mesmo tempo ele sabia se posicionar diante de um fariseu que ia até ele, como é o caso de Nicodemos. Então ele sabia adaptar a sua forma de conversar de acordo com o meio que ele estava. Ele sabia se posicionar com diversas pessoas. Ele sabia conversar com as pessoas que tinham necessidades diferentes. E talvez está faltando isso para cada um de nós. Saber se posicionar é algo extremamente interessante. E o Sr. White ele faz isso no filme com muita excelência. Ele propõe uma mentoria e não discipulado. Então pense as estratégias que Deus pode te usar. Faça adaptações na sua forma de discursar para as outras pessoas, de conversar com as outras pessoas, de apresentar o evangelho para as outras pessoas. Nós temos o texto de Lucas, capítulo 16, verso 18, a parábola do administrador infiel, que Jesus usa para falar que os filhos das trevas eles são mais prudentes do que os filhos da luz. O que significa isso? Uma pessoa enviada pelo diabo, ela nunca chega com o pé na porta. É sempre com sutileza, é sempre aos pouquinhos, com luva de pelica. E muitas vezes a gente quer ir com o pé na porta, a gente quer apontar, falar que aquilo não pode, falar que é coisa do mundo, que é isso, que é aquilo, aquilo outro. Enquanto, na verdade, a gente deveria ter sabedoria, prudência, cautela, paciência, oração, saber nos relacionar com as outras pessoas. A gente não perde nada em saber se relacionar com as pessoas que estão em volta. Nosso testemunho, a forma como nós conversamos, abre portas para o evangelho. Então a gente tem que ter esse tato, essa sutileza, essa prudência para que nós consigamos ter acesso a todos os tipos de pessoa. Isso inclui se preparar, a forma de falar, saber conversar com as pessoas e também conhecimento da palavra de Deus, para que você, a partir da palavra, saiba julgar os momentos, discernir os momentos para aplicar a melhor estratégia. Outra coisa que me chama muita atenção nesse começo de filme, nessa proposta de mentoria do Sr. White para Isaías, é a mentalidade cristã que todos nós temos que ter. Muitas pessoas pensam assim, não, meu serviço não é lugar de falar de Jesus. Lá na escola não é lugar de falar de Jesus, na faculdade não é lugar de falar de Jesus, no futebol, com os amigos e por aí vai. Lá não é lugar de falar de Jesus. O lugar de falar de Jesus é na igreja. E isso não existe. Os reformadores combateram isso, o pensamento da Igreja Católica de que o culto a Deus era só dentro da igreja. Isso foi superado pelos reformadores. A proposta da reforma protestante é viver uma vida diante de Deus em tudo que nós fazemos. A nossa vida é uma expressão de culto público ao Senhor. Nós precisamos entender isso. Nós não devemos compartimentar as nossas áreas. Não, isso aqui é vida secular, isso aqui é vida cristã. Muitas pessoas entre nós ficam com vergonha de falar do nome de Jesus, enquanto o Sr. White, muitos empresários aí, eles estão colocando as suas empresas, os seus cargos de trabalho em favor do reino, para servir pessoas. Ah, mas se eu falar de Jesus no meu serviço, eles vão me mandar embora. Meu irmão, perca seu emprego por Cristo. A Bíblia nos ensina que quem quiser salvar a sua vida, esse vai perder. Onde que está o seu tesouro? Onde que está o seu coração? Nós devemos viver para glorificar a Deus. João Calvino, um dos reformadores, ele influenciou todo um país, que é a Suíça, Genebra e a sua capital, influenciou toda a Europa com relação ao pensamento cristão sobre o trabalho, falando que o trabalho era uma forma de promover justiça social, nos ensinando que o nosso trabalho é uma forma de glorificar a Deus, que tudo aquilo que nós fazemos, aplicando também a questão de um conceito chamado corandel, que tudo que nós fazemos é feito diante da face de Deus. Nossas empresas, os nossos trabalhos, as nossas escolas, tudo o que nós fazemos, todas as nossas expressões de vida como cristãos, devem adorar a Deus. Então use tudo na sua vida para glorificar a Deus. Use esse exemplo do Sr. White de colocar a sua vida à disposição do Senhor. Essa é a marca de um verdadeiro cristão. E aí a gente chega na questão que eu falei com vocês, que eles sempre fazem nesses filmes cristãos, que me incomoda demais.
Em determinado momento, a mãe do rapaz está com as suas amigas ali no ambiente de serviço dela, que é o salão de beleza, e chegam umas pessoas, se não me engano, a irmã dela, e ela pergunta, a fulana de tal vai vir? Que é aquela senhorinha do filme Quarto de Guerra. E ela é tratada como uma pessoa que tem um poder diferenciado, que é um tipo de cristão diferenciado, uma espécie de outro nível de cristão. E até essa expressão que eles usam no filme, ela está em outro nível. Eu entendo que a Bíblia fala sobre essa questão de maturidade do cristão, sobre o desenvolvimento do cristão, só que a forma como isso é tratado nos filmes, ela me incomoda um pouco. Porque isso é quase que uma espécie de gnosticismo. Nós vemos isso muito em algumas igrejas pentecostais e em todas as igrejas neopentecostais. E a questão de ter alguém mais ungido, alguém ungido do Senhor ali, que tem um acesso diferenciado com Deus, que a sua oração ela é vista com mais carinho, com mais atenção por Deus. Quando, na verdade, o mérito não está na pessoa que ora. O mérito está naquele que faz a mediação entre a oração, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia é clara quando ela nos diz que nós não sabemos nem orar como convém. Nós precisamos do Espírito Santo para que ele nos conduza à oração, ele interceda por nós. Então, quando esses filmes trazem essa ideia de que alguém assim tem um nível mais elevado, um acesso com Deus diferenciado, uma pessoa que... Isso me incomoda bastante. Como eu disse, tem a questão da maturidade cristã, tem pessoas que são dedicadas a uma vida de oração. Com certeza, essas pessoas elas têm uma maturidade diante de Deus em saber orar, por aí vai. Só que a regra para que alguém tenha sua oração aceita, ela também está na Bíblia. Primeiro, é chegar diante do Senhor com o coração contrito, quebrantado, é crer que Ele existe, é não orar para a satisfação de desejos pessoais voltados para a vanglória, e também que nós façamos orações segundo a vontade de Deus. E ainda assim Ele vai responder de acordo com a vontade dele, com a soberania dele. Então, assim, essa ideia me incomoda um pouco, eles fazem isso em todos os filmes. É como se fosse um crente diferente dos demais mortais, é um crente de outro nível. É a ideia do gnosticismo mesmo. Alguém que tem uma verdade espiritual, um conhecimento espiritual oculto que ele sabe chegar lá e a Bíblia não nos dá margem para esse tipo de coisa. Deus ele está disponível a todos nós por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, eu mesmo, por exemplo, minha avó era diaconisa de uma igreja, desde que eu me entendia por gente, eu via minha avó acordando às madrugadas para poder orar, orava durante o dia inteiro, as pessoas iam até a casa dela pedir oração para ela, e o que acontece é que, na maioria das vezes, também Deus não atendia as orações dela. Isso é demérito dela? Com certeza não. Deus ele atende orações segundo a soberania e a vontade dele. O que precisa ficar bem claro é o que eu já cansei de falar aqui nesse vídeo. Jesus é aquele que faz a nossa oração ser aceita. Ele é o responsável por todo o mérito das nossas orações. E é o Espírito Santo que nos faz orar como convém. Então, Jonathan Edwards fala muito sobre essa questão da oração, os puritanos, né, eles dão muita ênfase com relação a isso, mas não existe um crente de outro nível, um crente diferenciado, um crente especial. O que existem são cristãos dependentes do amor de Deus, da graça de Cristo e da ação do Espírito Santo. Um outro ponto do vídeo é o momento da ação que o Sr. White chama o Isaías para participar de uma doação na empresa dele. O Isaías até se espanta. Você participa desse tipo de coisa na igreja? Paulo, falando a Tito, ele nos ensina que nós devemos nos tornar pessoalmente padrões de boas obras. Então, não adianta eu querer evangelizar alguém, falar de Jesus para alguém, se as minhas obras, se a minha forma de viver, ela não está acompanhando a minha pregação. Porque as pessoas elas vão identificar a hipocrisia. E aí a providência, como tudo vai se encaminhando, né, como Deus é maravilhoso e a providência dele é maravilhosa. E dentro desse momento das doações, o Sr. White e a equipe dele colocam ali folhetos com o texto de Romanos, famoso texto de Romanos, né, responsável pela conversão de Agostinho de Hipona, de Martinho Lutero. E por quê? Porque o texto de Romanos é o Evangelho explicado. Lá nós vemos a perversidade do homem, nós vemos como Deus ele propiciou os nossos pecados em Cristo Jesus, ou seja, ele providenciou o pagamento para os nossos pecados por meio do Filho dele, ele revela esse amor gigantesco, essa graça gigantesca que foi necessária para cobrir os nossos pecados, ele nos apresenta a nossa realidade sem Cristo e faz um apelo para cada um de nós. A graça de Deus ela nos constrange no texto de Romanos, o amor de Deus ele nos constrange no texto de Romanos. Então Isaías, em determinado momento ali na sua ação de doações ali, depois de ter pego aquele panfleto, leva para casa, e o final que ele faz diante dessa apresentação do Evangelho é se entregar, falar, Deus, me ajuda. Porque essa é a reação que todo cristão tem quando ele se depara com o seu pecado, com a santidade de Deus, com a graça e o amor manifesto em Cristo, ele fica desesperado pelo pecado e constrangido pelo amor de Deus. E aqui também me chama a atenção como que nossas ações de evangelismo elas estão erradas, né? Muitas vezes a gente sai para a rua com aqueles cartazinhos ridículos. Ah, Jesus te ama. Não, Jesus não ama todas as pessoas. Jesus ama aquelas pessoas que creem e guardam os mandamentos do Pai. É isso que a Bíblia nos ensina. Então a gente tem que parar com essa questão de
sair para a rua com um cartãozinho, com um crachazinho de Jesus te ama, parar nos sinais, nos semáforos, Jesus te ama. Não ama, meu irmão. O que nós temos que fazer é apresentar o Evangelho, chamar as pessoas à responsabilidade, apresentar para ela o Cristo, o Messias crucificado naquela cruz por conta dos nossos pecados, a santidade de Deus, a nossa situação pecaminosa, e convidar elas para que elas se arrependam e creiam. E aí a ação do Espírito Santo é que vai ser decisiva na vida daquela pessoa ou não. Essa ideia de ficar, Jesus te ama, isso é ridículo. Isso é ridículo e não tem base bíblica. Então se você faz evangelismo dessa forma, reconsidere isso. Só que hoje a gente tem um pragmatismo imundo dentro das nossas igrejas, que as pessoas pregam, colocam um fundinho musical, e aí entrega a profecia, levanta a mão, aí faz apelo, quem quer vir aqui na frente, o pastor fala ali 15 vezes quem quer vir aqui na frente, e aí a pessoa, depois de tanta insistência, de tanta chatice, ela vai ali na frente. O pregador ainda tem a cara de pau de sair da igreja falando que ganhou tantas almas para Jesus. Você deve conhecer pregadores assim. Só que não ganhou nada. Primeiro porque a pessoa não foi apresentado o evangelho verdadeiro. É o evangelho que é poder de Deus para a salvação. Segundo, não houve discipulado. Aquilo que o filme ele faz uma ênfase muito grande. Não há discipulado. Aí eu ganhei tantas almas para Jesus. Ah, beleza, você discipulou? Então você não ganhou nada. Você não ganhou nada. Isso precisa ficar bem claro. Discipule as pessoas. Então, assim, evangelismo se faz com pregação do evangelho verdadeiro. E discipulado se faz com acompanhamento, caminhando lado a lado. E uma coisa que me chama a atenção é que o Sr. White deixa bem claro para Isaías: o discipulado vai te custar. Vai custar. Evangelho nos custa sim. Jesus, o Sr. White fala isso, ele cita a Bíblia, né? Jesus fala: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Só que nós não fazemos discipulado. Esse filme é sobre discipulado. É o Sr. White chamando o Isaías para se assentar com ele, conversar com ele, apresentar o evangelho para ele, caminhar com ele, fiscalizar a vida dele, fiscalizar que eu falo no bom sentido, chamar ele à prestação de contas, encorajamento. Tem uma cena linda nesse filme do problema do Isaías com o pai dele, que o Sr. White passa um testemunho, não vou dar spoiler disso não. Mas assim, discipulado é caminhar junto. Tem até esse livro aqui, foi um dos primeiros, acho que foi o primeiro livro que eu li sobre discipulado. Discipulado, Como Ajudar Pessoas, do Mark Dever, da editora Nove Marcas. Sugiro demais, é um livro fininho, primeiro livro que eu li sobre discipulado. Muito bom, então é um convite. Você está ganhando almas para o Senhor? Liga para essa pessoa, manda uma mensagem aí, como é que tá, vamos nos encontrar, vamos conversar, falar do amor de Cristo. Tá com dúvidas bíblicas? Deixa eu tirar. Tá passando luta, dificuldade, tentação, pecado? Vamos orar, vamos trabalhar junto, vamos procurar ajuda junto. Isso é discipulado. E a gente está com uma igreja pragmática. A gente oferece jogos, oferece esportes, shows dentro da igreja, carnaval dentro da igreja. Irmão, imagina Paulo, Pedro, João, Jesus usando festas mundanas para chamar pessoas para a igreja. Então nós temos que entender que o poder de Deus para nossa salvação é manifesto no Evangelho de Cristo. Romanos capítulo 1, versículo do 1 ao 4. É o Evangelho que fala de Cristo. Então, finalizando, que esse vídeo já está muito grande, uma outra coisa que me chama muita atenção nesse vídeo agora para o lado positivo é apresentar homens orando. Nos filmes gospel, os filmes cristãos, a maioria das vezes são mulheres que estão orando, as senhoras, as mulheres que estão buscando a Deus. E esse filme ele apresenta ali o Sr. White, o Isaías e o grupo de homens que tem no filme, orando muito, caminhando uns com os outros, auxiliando, assistindo uns aos outros, encorajando eles a chamarem outros homens à oração. Essa sacada desse filme ela é genial, de resgatar, de chamar a palavra de Deus para falar sobre isso. Homens orando, homens se posicionando em orações. Quando homens eles se posicionam diante de Deus, as famílias elas são levadas a Deus, as amizades, os ambientes são conduzidos a Deus, porque foi dessa forma que Deus estruturou. Quando todas as coisas estão em harmonia, o homem ele ocupa seu lugar, ele governa sua casa segundo a vontade de Deus, dentro da palavra de Deus. A mulher ela está ali lado a lado, nunca abaixo, nunca acima, mas lado a lado, caminhando junto. E foi dessa maneira que Deus constituiu as coisas, o homem para exercer governo. Nós homens nós temos essa questão mais difícil, né, de pedir ajuda uns para os outros, de mostrar ali algum tipo de fragilidade diante dos outros, mas nós somos cristãos, nós devemos caminhar com outros homens, devemos estar disponíveis, nós devemos ser pessoas que vão somar para a maturidade e para a hombridade de outros homens. E aí, encerrando, a última coisa que eu julguei interessante de pontuar para vocês aqui é o exemplo do Isaías quando ele está trabalhando, já ali na caminhada cristã, se não me engano ele já tinha mais de 1 ano, 2 anos caminhando, sendo discipulado ali pelo Sr. White, e tem um problema dentro do ambiente de trabalho dele, e ele é o primeiro a liderar as pessoas da equipe dele, a entregar uma resposta positiva dentro daquele problema. A Bíblia também é muito clara quanto a isso, quando ela fala ali para os servos, eles não serem reclamões, para eles fazerem tudo com excelência, para servirem aos senhores deles com excelência. E quantas vezes nós temos nos queixado dos nossos empregos, falando mal, deixando a desejar no emprego, quando nós deveríamos ser aquelas pessoas que deveriam ser líderes positivos dentro de um emprego. Não são poucas vezes que os crentes são os primeiros a murmurar dentro das suas empresas.
Tem empresas aí que não querem nem contratar crentes de tão problemáticos que muitos são. Diante de todas as situações, mas principalmente aquelas situações mais sensíveis, delicadas, problemáticas, seja aquela pessoa que vai abrir a boca para edificar. Se você não vai santificar aquele ambiente, se você não vai santificar a situação, fique calado. E aí o filme se encerra com um chamado da grande comissão. Tem uma frase que é interessante: aquele que alcançar primeiro a próxima geração vai ser o dono dela. E aí? O que nós vamos fazer, né? Nós vamos ser aquelas pessoas que representam a Cristo e que vão ser as pessoas que vão influenciar a próxima geração? Ou nós vamos deixar de fato que o maligno ele vá roubando pessoas, ele vá saqueando pessoas, né? E essa então é a minha análise com relação ao filme A Forja. Eu espero que tenha sido útil para você, que você se sinta encorajado a ir ver ele. Se você já viu, vá de novo. Use a sua Bíblia, leve a sua Bíblia para o cinema, você vai precisar. E sirva ao Senhor, entregue a sua vida para o Senhor em todas as áreas e discipule pessoas. Entenda o que é ser cristão de fato, à luz da palavra de Deus, tá bom? Então essa é a minha primeira análise de filme aqui no canal. Se você tem alguma indicação boa de filme para me dar, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar ver. E aí eu reajo aqui também. E, por favor, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações porque nos ajuda demais. Deixa seu like, compartilha esse vídeo com mais pessoas, chama aí seu marido, sua esposa, namorado, o pessoal da igreja, envia esse vídeo aqui para eles, para encorajar eles a ir com vocês aí, tá bom? Que Deus continue abençoando a sua vida, que seja um final de semana abençoado para você, e nós nos vemos no próximo vídeo, se assim Deus nos conceder graça.